Aqui na coluna do Reinaldo Azevedo, porque mais cedo, Reinaldo, estava lendo aqui a sua coluna, né? O meio termo entre o Brasil e Bolsonaro é só um esconderijo para covardes. Ô, Reinaldo, será que alguém realmente acredita que o Trump tá levando em consideração o destino do Bolsonaro? Ou isso é só, né, um bode expiatório para ele conquistar outros interesses pessoais? Olha, veja só, não há dúvida de que os bolsonaros, assim, o Flávio ele vive pedindo reconhecimento para ele, né? Falavam que eu era só um chapeiro de hambúrguer e tal, né? Ah, e ele gosta de mostrar que ele tem influência ali na Casa Branca. Então, pronto. Se o Flávio precisa disso para ser feliz, de alguém que reconheça, eu entro no grupo dos que reconhecem. Gente, o Flávio é influente, o Eduardo é influente na Casa Branca. O Eduardo é influente na Casa Branca, o Eduardo consegue estimular punições ao Brasil. É isso mesmo, o Eduardo está fora do Brasil para punir o Brasil. Ou o judiciário livra a cara do pai dele, ou o judiciário brasileiro, inclusive, promove uma autopunição, ou o Congresso pune o judiciário brasileiro. Todos os 8 ministros já estão com os vistos revogados. Pode ser que venha a lei Magnitsky, que ele escreveu, deve ter corrigido depois, Magnitsky 2 vezes. Pronto, Flávio. Eduardo, parabéns. Parabéns ao Eduardo, parabéns ao Flávio, parabéns ao Bolsonaro. Vocês conseguiram representar a escória da elite política antinacional. E, por favor, quando eu chamo vocês de elite, é só porque vocês ocupam posições no Congresso, porque o pai já foi presidente, porque no sentido mesmo da palavra elite, que é uma espécie de seleção dos melhores dentro de um grupo, vocês não representam elite, vocês são a anti-elite, né? Vocês são anti-elite, portanto, a escória da política brasileira, que chegou ao poder lá atrás, com o aluvião promovido pela Lava Jato, né? Vocês conseguiram chegar ao poder, saíram da condição de escória para o poder e, uma vez no poder, se comportam todos como escória que são, né? O resto, o que há de pior, o que há de mais desprezível, o que há de mais lamentável, o que há de mais detestável na política brasileira. É isso que vocês são. Porque vocês não veem nenhum problema, não é, em prejudicar o país para tentar um benefício para o Bolsonaro. Então, é Deus acima, Brasil acima de tudo, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, Bolsonaro acima de Deus, né? E o Trump acima do conjunto da obra. Então, é isso que vocês são, é isso que vocês representam. O que o Trump quer com o Brasil? Ele está muito preocupado com o destino de Bolsonaro. Ele nem dorme pensando, coitado do Bolsonaro, olha só. Você acha, o Trump, por mais desinformado que ele seja, né, por mais que ele não deva saber direito nem onde fica o Brasil, porque eles não costumam estudar muito geografia por lá também, né? Por mais que ele não saiba nada de Brasil, ele sabe que o Brasil é um país importante no concerto da economia mundial. Aí vem os idiotas, começam, o Brasil representa só 1,3% do comércio mundial, não sei o quê. Tá bom, tira o Brasil como um dos grandes produtores de alimento do mundo para ver se o mundo fica legal, para ver se o mundo fica bom. Tira o Brasil como dono das maiores reservas de água doce do mundo para ver. Tira o Brasil como aquele que detém uma reserva florestal fundamental para o destino do planeta. Não, o Brasil é muito importante. O Brasil detém 22% das terras raras, mais do que o Brasil, quem detém a China, 40%. E o que sobra, os menos 60% que sobram, estão distribuídos entre vários países. Muitos deles hoje já sob controle da China, controle econômico da China, que se antecipou na exploração dos minerais, né? Então, é claro que o Brasil tem, sim, importância estratégica.
A investigação que foi aberta contra o Brasil no escritório do representante comercial dos Estados Unidos cita explicitamente o PIX, não chama o PIX, mas fala o meio de pagamento, né, que os Estados Unidos estão inconformados. Essa questão está sendo ainda pouco explorada no Brasil e eu vejo uma certa reserva, mesmo na área do jornalismo especializado, em reconhecer que esse é um dos grandes interesses que há. E não se trata de teoria conspiratória. Não, né? Essa questão hoje está no mundo. Insisto, um Nobel de Economia falou que o Brasil reinventou o dinheiro nesse período, né? Que foi o Paul Krugman. O PIX movimentou no Brasil 65 trilhões de reais, que é o número fechado que se tem desde a sua criação até fevereiro deste ano, né? Então, é claro que eles estão de olho, não só estão de olho nesse mercado aqui, como não querem a generalização mundo afora de um sistema que, obviamente, é melhor, é mais rápido, é positivo para os usuários, né? Para quem faz os pagamentos, para quem compra, também para a área de comércio, indústria, etc., porque a taxa é menor do que taxa de cartão, por exemplo, né? O usuário mesmo, a pessoa física não paga nada aqui no Brasil, né? Eu insisto, Diego, se tiver uma taxa de 0,1% para quem faz quem faz PIX, se você movimentar 5 mil, você pagará R$5, você nem sente. Agora, quem recebe, obviamente sente. Eu lembro que 0,1% de 65 trilhões dá 65 bilhões de reais. Então, a questão é econômica. A proposta recente do representante comercial dos Estados Unidos aqui no Brasil, porque não tem embaixador, mas é o representante dos interesses americanos aqui, o tal do Escobar, quando ele falou das terras raras, conversando com uma entidade de mineração, que representa os mineradores brasileiros, as mineradoras brasileiras, falou, talvez as terras raras pudessem ser usadas para abrir a negociação. Vejam, essa é a tática, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Essa é a tática de negociação do Trump que ele deixou em livro. Ele deixou isso escrito em livro. Como é que você negocia? Você negocia colocando o outro numa posição de humilhação, tirando qualquer chance que ele tem de reagir, e depois você faz uma concessão a essa pressão que você fez, fazendo uma nova exigência. Isso ele deixa escrito. Então, na verdade, quando veio essa conversa de terras raras, e aqui e ali houve quem falasse, olha, não, claro, que se negocie tudo, inclusive as terras raras, dentro de um ambiente de negociação como um todo. O tal do Escobar sugeriu o quê? Vamos fazer o seguinte, vocês nos abrem as terras raras e a gente tenta adiar o tarifaço, que é o jeito Trump de negociar. Então, eu tento esmagá-lo, deixá-lo sem saída, e depois eu vou dar uma aliviadinha, desde que você me faça uma concessão nova. É a lógica um pouco do torturador, né? Você vicia o outro, depois dá uma relaxada, dizendo, você vai falar o que eu quero? Aí eu posso parar de torturar um pouquinho. Se a pessoa fala, a tortura, evidentemente, vai continuar, né? Não tem jeito, é claro que não dá para negociar assim, né? É óbvio que não dá para negociar assim. Não tem como, não existe caminho de negociação postas as coisas como estão. E aí eu noto aqui e ali uma crítica ao Lula, porque o Lula também fica falando, não, vamos fazer o seguinte, vamos reduzir o presidente brasileiro ao silêncio também. Porque há mentiras clamorosas aí que a gente conta, né? E convém que não se comece a flertar com a mentira em nome de se garantir todos os lados, porque não pode se garantir o lado da mentira, né? Ô, Reinaldo, se garantir o lado da mentira.
Você viu no fim de semana, a gente aqui acompanhou durante, eu estava de plantão, né, as falas do Tarcísio, do Ratinho Júnior e do Caiado no evento da XP aqui em São Paulo. Os três criticaram bastante a atuação do presidente Lula nessa questão aí do tarifaço. Claro, porque demonstra justamente essa elite chechelenta, chumbrega que tem aqui, né? A incapacidade desses caras se colocam como candidatos à presidência da República, Tarcísio, o Ratinho Júnior, o Caiado, mesmo Zema, mas são incapazes, claro, a tarifa não é boa, mas são incapazes de criticar o Donald Trump porque não pode, eles não podem fazer isso, porque eles querem o apoio do Jair Bolsonaro, portanto eles não têm autonomia. Veja o ponto. Esses caras não têm autonomia para defender os interesses nacionais. Eles não têm autonomia para defender os interesses nacionais, mesmo fora do poder, hein? Já que isso constitui um ativo. Vou ganhar os brasileiros, fala, não, Brasil. E tá. Mesmo fora do poder, eles não têm autonomia para isso. Imagine você o que fariam lá, como aliados do Trump e como aliados do Bolsonaro. Não é? Então, isso é uma coisa absolutamente vergonhosa. Eles estão se manifestando politicamente. E aqui eu vejo um ou outro, especialmente no colunismo, o Lula fica esticando a corda. O que é esticar a corda? O Brasil está negociando, desde o anúncio das tarifas para alumínio e aço, o Brasil iniciou a conversação. Depois, a expectativa das tarifas recíprocas, 10%. O Brasil continua a negociar sem retalhar. É mentira que o Lula tenha esquentado a coisa. O Lula não falava disso. Estamos conversando, estamos negociando, estamos não sei o quê. Né? Mas por que ele não pegou o telefone, não ligou para o Trump? Porque todo mundo sabe como isso funciona. Um presidente não pega o telefone e liga para o outro assim. Há de haver uma intermediação nessa conversa para que os presidentes falem. Ou querem o quê? Querem que o Lula vá ser alvo de bullying lá no Salão Oval? Como o Trump faz com todo mundo? Né? Fez até com a Ursula von der Leyen. Mesmo ali, ela tendo negociado uma tarifa menor do que a que se esperava, né? Que estava de 30, depois acabou ficando 15. Mas mesmo assim, você nota, ele a coloca numa condição de humilhação. Nem é exatamente verdade, acho que o acordo até tem um pouco de coisa positiva, não muito, para a União Europeia também, menos agressivo do que era, vai. Mas ele tem ele só entende a linguagem da humilhação. Então não tem essa. Você vai ligar para quê? Para contar piada para o Trump? E aí? Bom, então, negociação estava em curso. Interrompe, manda a carta. Uma carta absurda. Porque não é carta de quem trata o outro país como um país independente, como um país autônomo. É carta que se manda a uma colônia. Né? E ainda assim, eu diria, no histórico da colonização, aqueles da metrópole buscavam ter uma relação um pouco mais civilizada com aqueles que eram seus representantes nas colônias. Né? Então, inaceitável. Né? E depois vai dobrando a aposta. E aí o escritório do representante comercial abre a investigação contra o Brasil. E aí nem toca em Bolsonaro. São questões econômicas mesmo, de cara. O sistema de pagamentos, a questão da 25 de março, né? Da propriedade intelectual, como eles chamam, mas o sujeito chegou a falar na 25 de março, não no documento, mas falou depois. O meio ambiente, né? Que na verdade é protecionismo ao agro. Então, assim, são interesses comerciais, mas o Trump achou aqui, Diego, o que ele não tinha em lugar nenhum do mundo. Essa elite vagabunda. Essa elite vira-lata, mesmo. Vira-lata aí para usar a expressão do Nelson Rodrigues, que originalmente sai de uma crônica sobre futebol, né? Em que ele elogia o Pelé. Primeira vez que se usou o complexo de vira-lata. Porque a gente precisa ter respeito pelo vira-lata, né?
Vira-lata é uma instituição nacional aqui, o nosso vira-lata. O nosso caramelo, né, e seus derivados, né, eles são, inclusive, cachorros fiéis e muito fofinhos, né? Eu já tive um vira-lata muito lindo. Quando morreu, eu escrevi uma crônica, nem era meu, era de um grupo, né, porque todo mundo tomava conta. Escrevi uma crônica muito linda, tadinho, quando morreu o meu caramelo, né? Era uma grande personalidade, o caramelo, né? Não essa gente xixelenta, vagabunda que está aí. Entende? Porque olha só para você ter uma ideia, e eu coloquei o trecho, eu coloquei a tradução do que ela falou no Twitter ontem. A Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, ela negociou com o Trump a tarifa de 15%. Era previsto 30%. Fizeram o ritual de humilhação no Salão Oval, né? Para quem estava esperando 30%, sai 15%. Olha lá. Né? Mas aí, a Marine Le Pen, extrema-direita, a fascistada como Trump, como Bolsonaro, mesma coisa, essa turma, que preside a reunião nacional, que quase chegou ao governo da França, quase elegeu o primeiro-ministro, né? Ela foi para o Twitter para dizer o seguinte: o acordo comercial concluído por Ursula von der Leyen com Donald Trump é um fiasco político, econômico e moral. É um fiasco político. A União Europeia, com seus 27 Estados-membros, obteve condições piores do que as do Reino Unido. O que é verdade, o Reino Unido, a tarifa ficou em 10%. Aí ela diz: soberanias em questões comerciais não se somam, são diluídas. Ela é contra a União Europeia, nós sabemos o que a extrema-direita pensa, né? Então ela tem, claro, a sua atuação ali, as suas reivindicações próprias, as reivindicações próprias da extrema-direita europeia. Mas ela ataca, ela fala a França, ela ataca a subordinação da França aos Estados Unidos, centenas de bilhões de euros em gás, bem como em armas, terão de ser importados anualmente dos Estados Unidos. Isso representa uma capitulação completa da indústria francesa e da nossa soberania energética e militar. Então você nota que a extrema-direita francesa, a exemplo da extrema-direita europeia, não houve ninguém, não houve nenhuma extrema-direita, nenhuma. Todos aliados do Trump. Todos ali ideologicamente próximos do Trump. Mas ninguém defendeu taxação contra o país. Os afascistados de lá conseguem ser ligeiramente melhores do que os afascistados daqui. Porque há a extrema-direita, uma das vertentes da extrema-direita, e isso é até bom para a gente, porque os pensamentos andam muito tortos, né? As coisas se confundiram demais na era das redes sociais. O nacionalismo exacerbado, ele nunca teve uma vertente de esquerda. Na década de 60, na América Latina, as lutas da esquerda se confundiram um pouco com a defesa do país, dos valores nacionais, mas esses são valores estratégicos que vão se colocando. A corrente internacionalista, digamos assim, é a esquerda, é a corrente progressista, que, curiosamente, depois a globalização utiliza, mas aí de uma outra maneira, né? Não da solidariedade internacional dos trabalhadores, mas da solidariedade internacional do capital, né? E aí você tem os nacionalistas de extrema-direita recuperam esse discurso, ganham terreno, dizendo os nossos países perderam, os nossos países estão sendo prejudicados por essa globalização, que junto traz o globalismo dos valores de esquerda. Aí virou uma salada, mas o fato é, a extrema-direita, a direita, ela tende a ser nacionalista. O Trump tem um discurso nacionalista, não tem? Quando ele fala, venho produzir aqui, ele está falando dos interesses americanos, né? O MAGA, né, Reinaldo? America First. Oi? O MAGA, o Make America Great Again.
America's First é o quê? Aqui nós vamos tratar dos nossos interesses. Aí a Marine Le Pen diz lá, e nós vamos tratar dos nossos. E a alemã também, a espanhola também. Onde é que o Trump encontrou esse lixo? Onde é que o Trump encontrou uma extrema-direita como não há em sabugice, em submissão, em lugar nenhum? Aqui, em razão do drama vivido pela família Bolsonaro. Né? Então, a nossa direita, ela vira caudatária, fica no rabo, literalmente, né, do bolsonarismo e não consegue defender o Brasil. E aí começa com essa conversa do Tarcísio, do Ratinho Júnior, do não sei o quê, que desagrada até ao Eduardo. O Eduardo resolveu dar um pito no Ratinho Júnior, dizer não. Que o Ratinho Júnior quis dizer não é o Bolsonaro, é o Brasil, porque o Brasil não sabe negociar. Aí o Eduardo diz, não, senhor Ratinho, somos nós sim. É mentira, somos nós. Nós somos as pessoas. E qualquer negociação que não passe pela anistia não serve, não é? Então ele pede isso para si. Aí, realmente, lidar com esse tipo de vagabundagem que tem aqui, realmente é muito difícil. E veja, e o Trump, insisto, ele deve se perguntar, mas quem são essas pessoas, de verdade? Né? Mas quem são essas pessoas que se subordinam a mim? Ergue o meu cartaz, porque no mínimo num briefzinho, né? Ergue o seu cartaz no Congresso, faz passeata em minha defesa e de Bolsonaro, né? É capaz, quem é essa gente que é capaz de defender tarifa, punição ao judiciário, subordinação do judiciário a um país estrangeiro? Quem são essas pessoas? Né? Você pegue, olha, procure um americano, exceção feita a pensadores, intelectuais da academia, tal, cuja independência é apanágio da própria característica inerente à própria tarefa, né, à sua própria função. Você não verá um político americano atacar os Estados Unidos fora dos Estados Unidos, o governo americano, nem o governo americano. Você vai trazer a autoridade que for do governo do Partido Democrata aqui no Brasil, ele vai discordar de políticas, etc., mas esse tipo de ataque não, porque, não, bem ou mal, o governo representa o povo americano, representa as instituições americanas naquele momento. Né? Isso você só tem aqui, com um deputado que está lá fora, que está lá nos Estados Unidos, dia a dia, redobrando a aposta no confronto. Né? E aí começa aqui e ali começa a conversa, porque o Lula também... Queriam que o Lula fizesse o quê? Bom, pelo menos o Lula está falando em defesa do país, que é o que lhe cabe fazer contra as tarifas.